Bom dia, ministros do Senhor, povo de Deus. O intuito era fazer uma reunião ao vivo, cara a cara, para a gente olhar um para o outro. A gente realmente precisa fazer isso de vez em quando. Mas, como por enquanto a gente tem encontrado algumas dificuldades, nem todo mundo é igual a gente, eu e a Cristina, nós sempre fomos ratos de igreja, né? A gente não tinha tempo, não tinha horário, não se preocupava com banho, se preocupava com nada disso, de voltar para casa, de trocar de roupa. Aliás, a gente nunca se preocupou muito com isso, mas nem todo mundo é igual a gente. E o intuito do vídeo é diminuir e encurtar o nosso tempo para quando a gente estiver junto, a gente possa conversar melhor as coisas. Tá, ok? São coisas que eu vou falar que são necessárias. São necessárias e porque, como pastor, anjo da igreja, o Senhor me cobra isso. Tá bom? Geralmente, todo grupo de louvor, todos os grupos de louvor que eu conheço de igreja, geralmente não tem um compromisso com o Senhor. Geralmente as pessoas têm um compromisso superficial. É aquele negócio de vamos orar para ensaiar e começou o culto, eu vou tocar. E na casa tem sido a mesma coisa. A gente ora para começar o culto e, glória a Deus, tocamos, está resolvido. E a gente sabe disso, que, na verdade, nós não fomos chamados para tocar. Não. Nós tocamos na casa. Mas, na verdade, nós não fomos chamados para tocar, nem para cantar. Nós cantamos e tocamos porque amamos a Deus e adoramos com louvor. Se o teu coração, quem está ouvindo, pensa diferente, sinto muito. Mas nós não fomos chamados para tocar, nem para cantar. É muito confundido hoje isso. As pessoas acham que aqueles que cantam, que ministram, que fazem vozes, coisa e tal, estão cheios de unção, e isso é mentira. Pode ter pessoas, claro, né, que cantem bem, que louvem muito bem e também tem unção. Porque unção não é cantar nem tocar. Unção é humilhação diante do Criador, de invocá-lo, de amá-lo. A música, tocar instrumento, cantar, faz parte daquele que ama o Senhor, então o elogia, o agradece, o exalta por meio do louvor. Ponto. Fato. Tá ok? Então qual é o motivo da reunião? O culto. Primeira parte. O culto. Ponto 1. O culto. Como tem sido o nosso culto? Nosso culto tem sido muito ruim. Muito ruim. Por quê? Exatamente por causa disso. A gente tem o compromisso de estar na igreja, porque é o meu compromisso de cantar, o meu compromisso de tocar. E isso é ruim, porque o culto tem que ser a primeira parte de qualquer crente. Cultuar a Deus. Cultuar a Deus, amar ao Senhor. Por isso que o meu pedido primeiro para os irmãos é que vocês pensem nisso e entendam isso. Eu estou indo para a igreja fazer o quê? Cultuar. Eu não estou indo por causa da minha escala. Eu não estou indo porque eu devo cantar. Eu não estou indo porque minha voz é muito boa, eu toco muito bem. E eu vou te dizer sinceramente, ali não tem ninguém estudado. Eu estudei pouca coisa, a Cristina estudou pouca coisa, as crianças lá de casa estudam pela internet, também entendem pouca coisa. O que cantamos porque a gente entende pouca coisa, né? E aí a gente vai se esforçando para tentar, nessa pouca coisa, sair uma música, tá? Então ninguém é profissional. Ali não temos profissionais,
tá? Mas eu vou chegar nesse ponto, não de ser profissional também do nosso louvor, da maneira como temos tocado. Mas o primeiro ponto é o culto. Nós não temos cultuado a Deus. O dever principal daquele que ministra, que está na frente da igreja, também é fazer com que as pessoas entendam que elas devem cultuar. Então, o que acontece? Às vezes, a gente se preocupa muito em estar conversando. Eu não estou falando aqui que não se pode falar alguma coisa ou que não se pode comentar alguma coisa. Quem sou eu para dizer isso? Não. Mas o problema é que as conversas, às vezes, são muito paralelas. O telefone, às vezes, não tem sido usado para ler a Bíblia. Nós precisamos entender, a hora do culto não deve ser uma hora religiosa, mas tem que ser um momento em que eu devoto a minha vida completamente ao Senhor. Aí eu preciso ir no banheiro antes, vou fazer igual criança, né? Antes de começar a aula, vai no banheiro, resolve o que tem que resolver antes do culto, faz o que tem que fazer antes do culto, já vê a sua cadeira onde é que você vai sentar, para não ficar andança. Eu sei que eu tenho um problema grave de prestar atenção. Eu sempre fui muito um bom diácono, porque eu sempre prestei atenção na igreja e no movimento da igreja, então para mim isso era fácil, né, de prestar esse ministério aí que eu tinha de diaconato. Agora, como pastor, para mim é horrível, porque eu às vezes vejo, e às vezes finjo que não estou vendo. Claro, tem coisa que passa batida, mas a gente sabe quando a pessoa está lendo a Bíblia no celular, a gente sabe quando não está, a gente sabe quando a pessoa está ouvindo o que está falando ou que está comentando alguma coisa da palavra, a gente sabe. Ou quando só está falando de coisas que não tem nada a ver. Eu vou comentar uma coisa aqui que não tem nada a ver, que eu sei que ninguém fala isso na igreja. Viu a novela de hoje? Mas é como se fosse isso. Não vou falar outras coisas para não parecer que eu estou jogando piada para alguém. Mas a gente precisa entender. Culto começou. Eu preciso devotar a minha vida ao Senhor. Eu tenho que ir no banheiro antes, conversar as coisas com as pessoas antes e mostrar para as pessoas que estão do meu lado que estou cultuando. No máximo é orientá-las na leitura da palavra, sem chamar a atenção das pessoas que estão em volta, porque a gente tem mania de falar alto na hora do culto. Não se fala alto na hora do culto, porque às vezes se alguém está pregando ou ministrando ou falando alguma coisa, atrapalha. Isso não é a bronca, é a bronca, tudo bem. Porque atrapalha, me atrapalha muito. E eu sei que atrapalha outras pessoas. Tem gente que finge que não atrapalha, mas tudo bem, mas para todo mundo atrapalha. Porque é muito chato quando a pessoa está ali na frente e parece que não tem ninguém prestando atenção. Ou, principalmente, aqueles que são ministros do louvor na igreja. E isso é muito sério, porque estamos na frente, nós estamos na frente. Volto a dizer, não tem nada a ver com comentar uma coisa, ou de repente a gente fala uma coisa que é engraçada, porque nós somos engraçados, né? De vez em quando a gente solta alguma coisa, somos irmãos, a gente gosta disso, de brincar, mas eu tenho que perceber até que ponto eu posso continuar. Aconteceu? Pum, beleza, mas eu preciso voltar para o meu culto. Eu preciso fazer com que a pessoa que está do meu lado também entenda que eu estou no culto. Não estou num ato religioso, eu estou diante de Deus. A Bíblia diz, cale-se diante dele toda a terra, ok? Então, eu quero só ler um versículo que é conhecido de vocês, mas que espero que se grave no coração de vocês e espero que vocês ouçam isso até o final, né? Porque quando eu perguntar, aí eu vou saber, né? Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, com entendimento. Apresente os vossos corpos como sacrifício. Deus, eu estou aqui. Eu vou te elogiar, eu vou te agradecer, eu vou me humilhar diante do Senhor. Esse é o dever daquele que ministra. Ok? E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tá, esse primeiro é o culto. Então, entendemos, recapitulando,
antes do culto. Banheiro, água, conversa, papo, novela, futebol, beleza. Na hora do culto, acabou. É orientar as pessoas. Estou sentado no lado de uma pessoa que precisa cultuar comigo. Mas tem uma pessoa que conversa, mostra, ensina que ela precisa cultuar e você também está cultuando, ok? Mas tem uma criança, eu quero mandar beijinho para ela no culto. Na hora do culto, mandar beijinho. Manda beijinho depois, agarra as crianças antes ou depois do culto, dá beijo. Elaine tem 2 filhos lindos que a gente ama demais. Amo eles demais, mas não é hora de ficar mandando beijo para Jorge Lucas, nem para Carlos Eduardo. Aliás, esses meninos precisam crescer entendendo isso, ok? Eles precisam entender isso. Eles precisam ser muito amados, nós precisamos orar muito por eles, mas eles precisam entender que a hora de culto é hora de culto. Se os adultos não sabem o que é hora de culto, como é que as crianças vão aprender? Aliás, a gente já sabe que eles nasceram em pecado, né? Foram concebidos em pecado. Se eu não ensino o que é certo para eles, eles vão acostumar com o erro, achando que é certo. Ok? Então, para todos, quero até lembrar para os irmãos que a Janaína tem vindo à igreja, ela tem voltado. E a Isadora veio na quinta-feira, e a Isadora não para de falar. Mas eles estão voltando, eles não têm esse entendimento. Mas o que eu preciso fazer? Não é ficar mandando beijo para Isadora, perguntando coisa para Isadora, e dizer para Isadora, agora não, tá na hora do culto, depois a gente conversa. Tá bom? Então, esse é o primeiro, a Rafinha, tá legal? Essa galera todinha que a gente ama demais e que precisa aprender essas coisas que vêm dos céus, que não é religiosidade, é culto, é coisa muito séria. Não é para mim, não é para pastora, não é para vocês, não é. Tá ok? Então, culto é culto, direto para o Senhor. Banheiro antes, banheiro depois, culto, ninguém levanta. Tá? E isso eu estou falando para todo mundo, porque até os de casa fazem isso. Na hora do culto, ficar levantando toda hora. Então, esquece, tá? Eu estou tentando fazer um esquema lá para a gente também não precisar ficar mexendo nesse celular na hora do culto, porque também atrapalha, entendeu? Esse troço atrapalha demais. Eu sei que é legal, tem sido bom, eu tenho mandado para os meus pais, outras pessoas têm visto as gravações. A gente precisa melhorar a gravação do louvor, não tem ficado boa, porque eu também quero guardar, postar, e essa coisa toda, beleza? Segundo ponto, nosso louvor. Tem música que não cabe mais a gente ficar cantando, e a gente sabe que tem muita melodia bonita, gostosa e envolvente. Mas como a gente aprendeu que culto é elogiar a Deus, amar a Deus, nos devotar, devotar toda a nossa atenção para o Criador, se humilhar diante dele, tem música que não convém. Tem música que a gente tem que parar. Mas 90% da música é boa, mas 1% não presta. Então não presta. A gente tem aprendido isso. Usou de boa vontade lá para segurar a arca e no momento ele foi fulminado. Então a gente tem muitos exemplos na Bíblia quanto a isso. Então a gente precisa rever as músicas, olhar a letra, entender e analisar e falar isso. Convém cantar? Convém, porque a gente prega uma coisa e canta uma coisa que a gente não prega, então fica ruim. Puxa, mas eu gosto tanto desse louvor. Esquece o gosto tanto, canta em casa. A gente não deveria nem estar ouvindo algumas coisas, mas tudo bem, canta em casa, cada um ouve o que quer. Tá bom? Esse é o segundo ponto, tá ok? Esse é curto. E aí depois a gente pode aí discutir comigo, pode brigar comigo, mas esse é o ponto que eu preciso falar como pastor. Então, quem quiser vai brigar com Deus.
Terceiro ponto. Terceiro ponto. Então, esse terceiro ponto é o seguinte. Nós precisamos ter a nossa vida de culto diária com o Senhor. Nós que somos ministros, que estamos na frente da igreja, lá na casa a gente não fica provocando as pessoas. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que, olha aí, vem agora aqui e lê assim, vem agora, faz assado, olha aí. A gente não entende essas coisas, a gente entende que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é o Espírito que move as coisas. Mas eu vejo às vezes uma letargia, uma acomodação, né? E quando a gente cultua a Deus, a gente precisa entender isso. Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês, não é conhecer a Bíblia, não é ser conhecedor da Bíblia, ter um monte de informação para falar para os outros, não. O seu culto diário é o seu culto de humilhação diante do Senhor. Todos nós temos cometido pecados. E não estou falando cometemos pecado. Temos cometido pecado. Tá ok? Ninguém que está para acusar ninguém, para dizer e apontar o dedo. Tá bom? Mas a minha vida diária com o Senhor é de se render a Ele. É de confessá-lo. Aliás, de confessá-lo e de confessar o que eu estou fazendo. Eu preciso confessar. E vou falar de coisas bobas. Eu amo mais futebol do que, às vezes, estar em comunhão com os meus irmãos. Eu amo mais uma novela do que estar com meus irmãos. Isso é muito sério. Tá? Eu minto muito. Eu faço coisas que não agradam a Deus, mas para as pessoas não ficarem sabendo, eu minto, eu não conto a verdade. Tá entendendo? E a verdade vem sempre à tona. Não se preocupe com isso, porque a verdade sempre ela aparece. Sempre alguém vê, sempre alguém viu. Mas então eu preciso, para ser irrepreensível, não é que eu não cometa erros, é que eu confesso os meus erros. Eu não preciso primeiro ficar confessando para os outros, mas eu preciso confessar para Deus. Eu preciso ir e ter o coração de confissão diante do Senhor. Deus, eu sou isso, eu faço aquilo, eu tenho sido assim. Me ajuda a me corrigir, me ajuda a melhorar, me ajuda aliás, me ajuda não, Deus, transforma minha vida, muda meu ser. Eu ainda peco nisso, eu ainda faço isso, eu ainda caio nesses erros, então me ajuda não, me transforma, me muda, Senhor, me muda. Aliás, é a oração que eu tenho feito, e eu não estou falando isso porque eu estou dizendo para vocês, não. Eu tenho muita coisa para melhorar. Eu sou um cara muito estúpido, muito arrogante. E tem coisas que eu faço que eu acho que é normal. Mas quando eu vejo as pessoas reclamarem, eu falo, cara, eu estou demais. E eu nem acho que é isso, mas as pessoas estão falando, então é verdade. Ah, mas eu devo acreditar no que as pessoas falam? Não é acreditar no que as pessoas falam. É você entender quem você é, ok? Isso é muito sério, muito sério. Eu preciso saber que eu sou arrogante, eu preciso saber que eu sou hipócrita, eu preciso saber que eu sou mentiroso, eu preciso saber que às vezes eu sou pornográfico, eu sou indecente, eu sou... E vai aumentando a lista, e pode aumentar a lista que ainda é muito pouco. Então, é o momento de pensar, eu estou na frente da igreja e eu não estou condenando para dizer que não posso estar. Tem coisa que a gente pratica, mas que a gente precisa confessar ao Senhor e mudar, porque você ama o Senhor e você sabe que o Senhor te chamou para aquilo, ok? Então, é aquele esforço diário de pecado estar batendo lá na porta, lá, jaz na porta, né? Olha eu aqui, e você sabe que ele está ali. E não tem jeito, nós somos pecadores, ele está ali, e praticamente você viveu a vida toda com aquilo, né? Então se liga, ele está, ó. E você ou vai, né? Finge que não está vendo, ou então você, calma aí, camarada, Senhor, está lá na porta, lá, me transforma, muda a minha vida, eu não quero mais fazer essas coisas, eu quero amar o Senhor, eu quero deixar de amar as coisas que eu amo tanto, que acho tão mais importante do que te servir. Tá ok? Então, confissão. Não é confessar para mim, não. Eu não sou padre, não.
E aliás, não se confessa as coisas para padre, se confessa para o Senhor diretamente. E aí uns para os outros, não é precisa contar o que está fazendo, mas dizer, realmente, nós precisamos mudar, realmente eu peco, realmente sou eu, realmente, entendeu? Eu preciso ter uma vida mais... E nós precisamos, né? Você precisa, fulano faz, fulano não entende, fulano... Que fulano? Eu sou ministro, eu sou pastor, eu sou um guitarrista, um instrumentista, um baterista, um vocalista, um baixista, um tecladista, na casa do meu pai, e ele está vendo o que eu estou fazendo, e às vezes eu não quero que as pessoas saibam o que eu faço, mas não temem a Deus. Deus está vendo o que a gente faz, cara. Pensa nisso. Deus vê o que a gente faz e não é muito mais sério. Então como é que eu não vou confessar? Eu preciso confessar. Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus sabe. E aí quando for estar diante da igreja do Senhor e com o coração contrito, humilde, não é para querer mostrar para ninguém alguma coisa, porque, volto a dizer, ninguém ali é profissional. Ninguém sabe nada, ok? Quarto ponto. Esse é um ponto mais que a gente precisa conversar e ver. O que acontece? Os nossos louvores, eles estão ficando muito berrados. Nós temos algumas vozes muito potentes. E vozes potentes e instrumentistas tímidos, né? Ou instrumentistas extravagantes. Então a gente precisa compensar essas coisas. Nós temos vozes muito fortes, que é a voz da Marlete, a voz da pastora. A minha voz também é muito forte, assim. Elas são bem visíveis, são visíveis. Então a gente precisa, às vezes, regular essas coisas. A voz que geralmente tem que aparecer mais, não é porque é minha esposa, mas é a da Cristina, não tem jeito. Ela tem o tempo, ela tem a afinação e ela que comanda bem o negócio. Eu, como eu aprendi que tem que confessar as coisas, não tenho tempo, tem música que eu não alcanço e ainda tenho um problema de dislexia que me atrapalha muito se tiver qualquer coisa estranha na igreja ou entre o pessoal que toca. Tem dia que a minha voz vai direitinho, porque está tudo em paz. Coisa linda. Mas tem dia que não. Mas eu entendo isso, eu reconheço isso. E tem hora que eu quero forçar. E eu vejo quando eu ouço a gravação, eu falo, caraca, meu Deus do céu, tu exagerou demais hoje. Mas a gente precisa entender essas coisas. No nosso grupo de louvor, duas pessoas só tem questão de tempo. Nas músicas, que é a pastora, a minha esposa, né, Ana Cristina, e a Bia. São duas pessoas, entendeu? É claro, não estou falando agora de afinação, estou falando de tempo. Tempo de entrar na hora certa, de ver a hora certa de sair, essa parada aí, entendeu? Então, são duas pessoas. Então, são duas pessoas que a gente precisa se focar na hora de cantar. Para ir no tempo, para observar como está sendo cantado. Porque a gente às vezes está errando o tempo. A música está indo e aí a pessoa não foi. Ou a música já foi e a pessoa ainda está indo. Então, a gente precisa observar essas coisas na hora do ensaio. Como a gente quase não tem ensaio direito, porque o nosso ensaio não é direito, é um ensaio corrido, é um ensaio de qualquer jeito, é um ensaio assim para dizer, vamos cantar isso e vamos embora. E eu entendo, por causa da correria, então nós precisamos entender isso. Quando a gente estiver cantando, eu não posso tentar fazer o que a pastora está fazendo, o que a Ana Cristina está fazendo. Por quê? Porque é a voz dela. Então eu preciso suavizar, porque a voz da Ana Cristina, ela já é muito forte, ela já é impactante. E se todo mundo cantar pum, aí fica aquele troço berradíssimo na igreja, ok?
Então eu não posso fazer isso. A gente tem que suavizar. Praticamente quem está cantando tem que estar no coro e observando o tempo da música. O modo de começar e o modo de terminar. O tempo certo. A gente precisa observar isso. E como a gente não tem muito ensaio, a gente precisa observar na hora que está ensaiando ali para entrar no culto. Calma aí, como é que é essa música? Será que eu não estou atrapalhando? Será que eu estou fora do tempo? Como é que elas estão cantando? Volto a dizer, 2 pessoas que a gente tem que observar a tempo. Ana Cristina e Bia. E outra, agora a questão de segunda voz. A gente precisa observar se a segunda voz que a gente faz, que geralmente quem faz sou eu, e a gente precisa observar se realmente está encaixando a segunda voz que nós estamos fazendo. Eu volto a dizer, tem música que não adianta. Eu canto de abusado que eu sou, mas não entra a segunda voz. Mas tem música que fica legal, entendeu? Então eu preciso observar. Eu preciso observar e vocês que estão me ouvindo precisam observar. Observar. Questão de instrumento. Instrumento, o violão tem ficado um pouco alto, mas praticamente o violão, como é o único que sabe as notas praticamente, então a gente acaba tendo que ouvi-lo. E como a gente tem pouco ensaio, a gente precisa ouvi-lo. Então, praticamente o violão fica um pouco mais alto. Mas o que eu preciso observar? Tecladista, baixista, guitarrista. Eu sou guitarrista e baixista de vez em quando, né? Mas nós 3, baixista, guitarrista e tecladista. Se não está muito alto, e se está de acordo também com o ritmo da música, o que a música está pedindo. Bom, volto a dizer, as nossas músicas elas estão sendo muito berradas, correto? Então nós precisamos suavizar não só na voz, mas também nos instrumentos. Na questão do ritmo e não parecer que está todo mundo tocando violão junto, tá ok? Agradeço aí o Everton, tem feito uns sonzinhos maneiro, tá meio tímido, precisa aparecer um pouco mais, mas baixo, às vezes a gente tem errado muito, baixo, teclado, assim, a gente precisa tentar equalizar o máximo, entendeu? Tentar ver o melhor, porque nós não somos profissionais e temos pouco ensaio. Para não ficar algo muito exagerado, a gente precisa, então, tentar suavizar, tá ok? E aí, quando eu falo de suavizar, suavizar todo mundo, né? Porque aí a gente tem visto que as nossas músicas realmente elas têm ficado só na base do e vambora, entendeu? Então, essa é a primeira parte da reunião. Eu preciso trabalhar. A galerinha tá chegando lá embaixo, lá, e eu preciso dar uma atenção. Mas esse é o princípio das dores, tá ok? Depois a gente grava mais. Eu vou botar no YouTube, que aí eu vou lembrar. Vou deixar no privado, mas vou jogar para vocês poderem estar ouvindo. Qualquer comentário, qualquer coisa no grupo do Ministério. Só para finalizar, eu tive que descer para trabalhar, então eu tive que parar. Eu sei que está um pouquinho longo, mas eu espero que seja de bom proveito. A reunião não é para magoar ninguém, nem para chatear ninguém, nem para perturbar ninguém, mas a gente precisa, em nome de Jesus, entender as coisas que estão sendo ditas e faladas, ok? Então, com todo carinho, com todo amor, a gente precisa mudar algumas coisas na nossa concepção aí de louvor, de culto, de comportamento, tá ok? Outra coisa, eu não consegui falar, mas é a questão dos meninos que não estão participando, que é a Gabi, a menina, né? Lógico, o Edu e o Rafael. Gabi e Edu, né? Eu pedi, não foram eles que pediram, não foi porque aconteceu alguma coisa, mas eu pedi para que eles estivessem dando um tempo por motivo do casamento deles, de trabalho, por motivos entre eu e eles, ok? E Rafael pediu aí para dar uma segurada aí e estamos orando pela vida do Rafael, tá bom? Então, o nosso desejo é que eles voltem, fazem muita falta. Rafael me faz muita falta, Edu faz muita falta, Gabi faz muita falta. Falo mais do Rafael porque Rafael é meu filho, filho é filho e a gente tem sempre um carinho
especial, mesmo que eu não demonstre, mas a gente tem. Mas a nossa oração é que estejam firmes e fortes aí com a gente futuramente, entendeu? Então, gente, tenham muito carinho em ouvir, em entender isso aí que eu passei para os irmãos, porque é importante. É importante. É importante, tá bom? Vou dar ênfase para a gente se ligar. Se liga, varão, é importante, tá bom? Nós estamos diante da igreja do Deus vivo. A gente brinca bastante, mas isso é muito sério, tá legal? Amo vocês. Fiquem na paz.